Bom, conforme eu disse para vocês, nós retornaremos na próxima aula com esse paralelepípedo especial. Ele tem uma diferença dos demais, né? Olha aí a figura para ficar mais visível, de uma forma mais perfeita. De longe assim dá uma visão melhor da figura, certo? Então esse é um paralelepípedo diferente dos demais, porque ele tem todas as arestas iguais. Olha só, essa aresta mede 10, essa mede 10, essa mede 10, e assim significa que todas elas são iguais. Quando um paralelepípedo tem todas as arestas iguais, ele recebe esse nome aqui, tá? Trata-se de um cubo, tá bom? Então nós vamos estudar agora as áreas e o volume de um cubo. O cubo, na maioria das vezes, nós calculamos, é mais comum calcular o volume, mas eu quero que vocês aprendam a calcular as áreas da base, a área lateral, total e o volume dele também, porque é importante a gente saber esse cálculo das áreas e do volume de todas as figuras, ok? Começando pela área da base. A área da base, que nesse caso é um quadrado, né? É esse quadradinho aqui. Eu vou destacar de amarelo, cujas dimensões são 10 centímetros. Se é um quadrado, obviamente as dimensões são iguais. Então, a área da base vai ser a área de um quadrado, que é lado vezes lado, ou simplesmente, nesse caso, 10 vezes 10. Simplesmente isso. Você vai multiplicar a aresta por ela mesma, lado vezes lado. Então, a área da base, que é igual a 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Eu estou usando centímetro aqui, mas poderia ser metro, poderia ser decímetro. A unidade é a figura que vai dizer qual que é a unidade. Beleza, calculamos a área da base. Agora nós vamos para a área lateral. E aí, aquela mesma situação. Aqui, essa que eu pintei de amarelo e essa aqui de cima, que eu vou pintar também, para vocês entenderem. Aqui, ó. Essas duas que eu destaquei de amarelo são as bases, tá? Base e o teto aqui, mas se a gente virar ela, essa de cima vira base do mesmo jeito. Então, são duas bases, tá? E as outras 4 faces são as faces laterais. Então, eu olho para de baixo, que ela está apoiada, e olho para essa, são bases. E as outras 4, né? O cubo ele tem também o nome de hexaedro. Por que hexa? Porque são 6 faces iguais. Que é aquele dadinho que a gente conhece bem, né? Então, ele tem as duas bases e as outras 4 faces, elas são iguais. Então, na hora de calcular a área lateral, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. 4 vezes, né? Porque são 4, tirando as duas que eu já falei para vocês, as outras 4 são as faces laterais. 4 vezes, o que nós vamos multiplicar? Qual que é a medida de cada uma delas? Aqui, ó. Essa aqui é uma face lateral. Como é que nós vamos fazer? 10 vezes 10. Então, a área lateral vai ser isso aí. Vai ser a área de uma face, né? Que nesse caso é 10 vezes 10, multiplicado por 4, porque são 4 faces. Então, a área lateral que é igual 4 vezes, multiplicando dentro do parênteses primeiro, 10 vezes 10, 100. E aí, para encerrar, é só multiplicar. A área lateral, que é igual 4 vezes 100, 400 centímetros quadrados, tá bom? Essa é a área lateral. A área total, aqui a gente poderia fazer igual fez nos anteriores, nas aulas anteriores, a gente fazia 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que aqui, vocês percebam que aqui, ó, é 10 vezes 10 essa aqui, é 10 vezes 10 essa aqui. Então, é mais comum quando a gente está calculando a área do cubo, fazer 6 vezes a área de uma das faces. As 6 faces são todas iguais. Vai ser 10 vezes 10. Como elas são iguais, eu vou fazer simplesmente isso. 6 vezes 10 vezes 10, que são as dimensões aqui das arestas. Se aqui fosse 5, eu ia fazer 6 vezes 5 vezes 5. Se fosse 20, 6 vezes 20 vezes 20. Simplesmente isso. Porque são 6 faces iguais e cada uma delas, a área de cada uma delas é lado vezes lado, no caso 10 vezes 10. Então,
a área lateral, que é igual a 6 vezes 10 vezes 10, 100. Então, a área lateral, aliás, a área total, né? Deixa eu consertar aqui. A área total, que é igual a 6 vezes 100, 600 centímetros quadrados. E por fim, o volume. O volume do cubo, vocês vão perceber o seguinte: quando a gente calcula dos outros paralelepípedos, o volume é a área da base vezes a altura. Só que nesse caso aqui, a área da base vai ser 10 vezes 10 e a altura também vai ser 10. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, lado vezes lado vezes lado, ou lado ao cubo. Para vocês não confundirem e ficar gravando fórmulas difíceis na cabeça, quando você for calcular o volume de um cubo, você vai simplesmente multiplicar as três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Aqui, ó, comprimento, largura e altura. Você vai multiplicar essa aresta 3 vezes. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então o volume é igual a 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Mas aí, como eu disse para vocês, matemática é perfeito. Tem gente que não gosta, acha difícil, mas é perfeito. Se eu utilizar essa outra fórmula, a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? 100. Qual que é a altura? 10. 100 vezes 10 vai dar 1000. Então não é obrigado a você usar uma fórmula ou a outra. O que importa é que quando você for calcular o volume, você tem que multiplicar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Como elas são iguais, se fosse, por exemplo, se essa figura tivesse aqui uma medida 2, por exemplo, o que você ia fazer na hora de calcular o volume? 2 vezes 2 vezes 2. Se fosse 7, 7 vezes 7 vezes 7. O volume é sempre, no caso do cubo, a aresta multiplicada 3 vezes, elevado ao cubo, que dá essa multiplicação de 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Então aqui nós encerramos o estudo dos paralelepípedos e as atividades já estão disponíveis na plataforma. Vocês acessem lá e façam as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo lá no WhatsApp, que eu vou estar pronto à disposição para atender vocês e tirar as dúvidas. Tá? Bons estudos!